Congresso Nacional está em contagem regressiva para a análise do marco da mineração. A proposta do governo federal deve substituir o atual código criado há mais de 40 anos. O projeto tem causado polêmica e críticas de alguns setores. A Bahia, só para a gente ter uma ideia do tipo de impacto que esse marco deve ter por aqui, é o 5º produtor de minério do país, primeiro em urânio, cromo e salgema. Segundo a Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração, são 13 mil empregos, a maioria no interior, e só em exportação o segmento teve um saldo de US$ 1.700.000 em 2011. Vamos saber os impactos dessas mudanças previstas com o advogado do escritório Fonseca, Lima e Bastos, que é sócio do escritório também especializado nessa área, Guilherme Fonseca Lima, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, Silvana. Doutor Guilherme, a presidente Dilma Rousseff pediu o regime de urgência na votação. E houve uma série de questionamentos porque ele vai substituir, né? Esse marco vai substituir efetivamente o Código de Mineração. Mas Exato. essa urgência foi mantida e o tempo é curto? Sim, a urgência está mantida e o prazo é dia 18 de agosto para a votação na Câmara dos Deputados. Pois é isso. A gente está no meio do caminho, né? Eu estava fazendo os cálculos aí, eu falei, bom, faltam o quê? 20 dias quase? Temos recesso aí e logo depois tem a votação. E a polêmica é grande, passou por uma comissão só, foi o que eu vi recentemente? É exatamente a comissão especial, né? Agora foram apresentadas 372 emendas. Pois é. Né? E qual o tempo que vai se ter para analisar tudo isso, né? Quer dizer, é provável que, inclusive, o projeto acabe travando aí a pauta de uma das casas, pelo menos, É possível. Né? Agora, falando do projeto especificamente, a alegação do governo federal foi de ampliação da competitividade, simplificação do que seriam as leis, inclusive o governo disse que manterá todos a exploração e a pesquisa de jazidas que já estão ocorrendo ou aquelas que estão dentro do prazo como uma medida de segurança jurídica. Qual é o calcanhar de Aquiles desse marco da mineração? Silvana, eu não concordo com esses argumentos do governo. O aumento da competitividade, para mim, não vai acontecer. Ao contrário, vai reduzir. Né? O calcanhar de Aquiles é justamente o aumento dos custos, né, para as novas concessões e até mesmo para aquelas que já estão em operação, vão sofrer com o aumento dos royalties, por exemplo. Os royalties da mineração, para a maioria dos minerais, hoje é de 2%. Eles vão elevar para até 4%. E tem uma mudança de líquido para bruto, né? Exatamente, sobre o faturamento bruto. Hoje está na lei rigorosamente, só que o que acontece? No novo código, no novo marco, vai haver uma discricionariedade muito grande. O Poder Executivo pode mexer nessas alíquotas a qualquer momento. Isso vai ficar na mão do Presidente da República e da Agência Nacional de Mineração. Fora isso, o acesso aos direitos minerários, aos direitos de exploração. Isso vai ser uma mudança radical. Nunca houve no Brasil um sistema como esse. Eles vão importar do petróleo o sistema de licitações. Isso nunca houve, porque o sistema atual é de prioridade. Aquele que apresenta um requerimento para uma área livre leva o direito, se o requerimento estiver tecnicamente adequado. Só que esses critérios estão definidos na lei muito claramente. Na nova lei, não há um critério explícito na lei. Mas não é uma licitação? A licitação ela tem regras, né? Porque pelo que eu li, a gente tem a parte de pesquisa, que é a primeira avaliação que é feita por uma empresa, né? Ela define que ali pode ser que realmente ela encontre, enfim, qualquer tipo de minério que vale a pena, ela vai fazer a pesquisa e hoje automaticamente ela pode ficar responsável pela exploração. E a partir do marco, o que acontece é que a partir do momento que você descobre que realmente ali tem uma jazida viável, você passa a concorrer numa licitação com outras empresas que se disponham, né, a participar dessa concorrência. Mas aí é que está a grande diferença. Hoje, uma equipe vai ao campo, localiza uma potencial jazida e faz um requerimento. O DNPM autoriza essa pesquisa mineral. No novo marco, a pesquisa só vai ser feita após a licitação. Então, quem é que vai querer mandar uma equipe para o campo, gastar, né, com isso, investir recursos para identificar uma jazida e depois concorrer com a jazida que ele mesmo, para a obtenção da jazida que ele mesmo identificou? Então, a pesquisa primária vai sofrer uma mudança radical. E essa pesquisa não pode ser feita pela própria União, doutor Guilherme? A intenção para os grandes blocos é essa. Mas a pesquisa mineral, o capital de risco, sempre foi privado. Né? Então, por que o governo vai querer puxar para si e aumentar os custos da União fazendo pesquisa mineral? Que a União vai aumentar os custos do setor privado, depois vai aumentar o ganho com os royalties dos 4%, né? Mas o problema é que
como há um grau de subjetividade muito grande nessas licitações, não se sabe as regras não são claras, é isso? Não, não são. Não são. O novo marco, ele possibilita que as regras mudem, né? Porque vão ser contratos de concessão. Hoje a gente tem um título autorizativo. Você tem uma portaria de lavra e pode lavrar. Ad eterno é por tempo, até por prazo que a jazida indeterminado? se esgote ou que o mercado não comporte mais a... Mas esse também é um ponto, assim, esse ponto especificamente eu achei salutar, que você tenha 40 anos de exploração, renováveis por mais 20, porque você tem um prazo para explorar, né? Eu me lembro que, eu não lembro exatamente se foi com o João Cavalcante que a gente estava conversando, ou com outro geólogo, e ele dizendo que também existem companhias que mantêm ali como se fosse uma reserva de mercado e não fazem a exploração. Por outro lado, quando você tem um limite de período, de prazo, você obriga a empresa também, que está ganhando, óbvio, porque ninguém, né, vai fazer uma exploração de uma lavra, a gente sabe que é um valor, um capital investido alto, ninguém vai fazer aquilo para não ganhar. Né? Então, assim, você obriga também, dentro de um prazo, a empresa a colocar as mãos na massa, né? Silvana, em parte, uma empresa que está operando 40 anos pode parecer muito, mas os investimentos de mineração são muito altos e o retorno é muito lento. Então, tem jazidas que só começam a dar retorno com 20 anos. Quanto a essa situação de empresas segurarem um título autorizativo e não utilizar e não fazer a exploração, bastava que o DNPM fiscalizasse e aplicasse a legislação. Então, o nosso Código de Mineração atual, ele é bom e ele permite um controle, mas o órgão não tem a estrutura, né, adequada e suficiente para fazer a fiscalização. Então, na minha opinião, se fosse aplicado o atual Código de Mineração, talvez se colocassem algumas alterações, a gente teria uma legislação muito boa. E a legislação é conhecida pelo mercado internacional. O que está causando insegurança é uma legislação totalmente nova, né? Então, o mercado, mesmo antes da aprovação da nova lei, já está sofrendo com isso. Já está havendo um receio de investir no Brasil. Tem uma retração, né, de investimentos, a gente tem acompanhado. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios para falar desse marco regulatório da mineração aqui no país, que pode substituir o Código de Direito Minerário, o doutor Guilherme Fonseca Lima, ele que é advogado, é sócio do escritório Fonseca Lima e Bastos, que é especializado nessa área. Agora, doutor, como é que fica a questão dos pequenos, né? Porque quando a gente fala em concorrência também, a gente fica pensando na capacidade das grandes empresas, de empresas internacionais, né, de multinacionais, empresas não brasileiras, de concorrer, né, numa licitação de grande porte. Isso deve diminuir ainda a participação das pequenas brasileiras, não? Silvana, com certeza. As grandes praticamente não vão sofrer, né, porque os investimentos são muito altos, né, eles participam realmente com áreas muito extensas, a pesquisa mineral é feita em larga escala. Mas a preocupação é justamente no âmbito das pequenas empresas, porque as pequenas empresas, elas localizam, né, descobrem jazidas importantes que depois, numa cadeia, né, que faz parte do mercado, são compradas, negociadas, recebem investimentos de empresas maiores. Então são chamadas junior companies. Essas junior companies fazem a pesquisa primária, identificam a jazida, enriquecem aquele projeto com dados mais precisos e captam dinheiro em bolsas, como as bolsas do Canadá, né, que investem muito dinheiro em jazidas já identificadas por essas pequenas. Essas empresas podem estar com os dias contados, podem até desaparecer do mercado. Essa possibilidade de negociação de um estudo mais apurado já realizado, o senhor acredita que acaba com o marco? A gente volta àquela questão. Uma junior company vai descobrir uma jazida e jogar essa jazida no mercado para uma licitação. Mas ela tem os estudos, ela tem todo o aprofundamento já, né? O senhor acredita que esse negócio não pode? Porque a gente sabe também, doutor, que assim, o mundo evolui, a gente vive num mundo em evolução, em transformação, enfim. Mas o senhor acredita que, por exemplo, essa parte toda que é realizada hoje, de pesquisa, de aprofundamento, enfim, eu acredito, quer dizer, que sejam 1000 tarefas a serem realizadas, desde qual é o tipo de minério que você tem ali, até qual é o tipo de exploração que você pode fazer. O senhor acredita que esse negócio em si, ele também não vai poder ser negociado, esse estudo, essa pesquisa que foi feita? Juridicamente ele pode ser negociado, mas o mercado não vai investir como investe hoje. Ninguém vai querer arriscar, investir e depois perder esse direito numa disputa.
numa licitação. Mas ele pode vender, é negócio. Não sei se o Não, negócio ele é não bom. vai poder vender, só vai poder vender. Por isso, é isso que eu estou perguntando para o senhor. Se essa pesquisa que é feita, se ela poderá, a pesquisa em si, o trabalho que foi feito, não. se ele poderá ser negociado Não, para a não. empresa que vencer a concorrência ou para as empresas que estiverem na disputa pela Não, não é o concorrência. caso, Não existe a possibilidade disso. Então perde-se um negócio. Com relação ao impacto na mineração aqui da Bahia, qual é o impacto que o senhor vê nisso, pelo tipo de empresa que a gente tem aqui fazendo exploração? Olha, alguns projetos aqui na Bahia já estão consolidados, né? Já estão aí em fase de operação, pré-operação, projetos recentes. Mas existe uma grande quantidade de autorizações de pesquisa já requeridas à espera do deferimento do órgão competente, que é o DNPM. Essas autorizações, se não forem deferidas, a pesquisa não vai poder ser feita, né? E as pesquisas que já estão em curso já estão sofrendo redução de investimentos. Lá no nosso escritório temos clientes que estavam negociando com grupos estrangeiros para aportar dinheiro nas autorizações que eles já possuem e as negociações foram suspensas. O grupo estrangeiro quer saber qual vai ser a regra do jogo. Aonde é que ele vai, né? Ele quer investir, saber... como é que vai ser ali Exatamente. o jogo. O senhor acredita que em 90 dias, quer dizer, em 90 dias a partir de 19 de junho, né? Foi isso? Que foi lançado dia 18 pela 18 presidente, de 19 junho. chegou no Congresso. O senhor acredita que em 90 dias a gente vai ter um novo marco ou a gente vai esperar mais 4 anos e aí com todo o comprometimento de investimentos? Olha, eu gostaria muito de saber e o mercado todo está assim, muito apreensivo com isso, né? Não sabemos realmente qual vai ser a tramitação, até porque o momento político no Brasil não é bom. Eu acredito que essa proposta de alteração da legislação não veio num bom momento, né? O nosso Código de Mineração é muito bom, poderia continuar atraindo investimentos e já estamos sentindo uma retração por conta de uma lei que nem que não passou entrou no em Congresso, vigor, né? que não passou e que a gente não sabe quando é que vai Exatamente. passar, né? Porque, enfim... E se não passar, a insegurança continua, porque o mercado fica desconfiado. Você sabe que o capital, ele é muito sensível. Onde tem segurança, ele não entra. Certo, conversamos aqui com o Dr. Guilherme Fonseca Lima, ele que é advogado, é especializado nessa área de direito minerário, é sócio do escritório Fonseca Lima e Bastos, falando desse marco regulatório que está no Congresso Nacional, está na Câmara dos Deputados, tem mais cerca de 20 dias para ser votado sem travar a pauta, que diz respeito à Bahia sim, já que nós somos o 5º produtor de minério do país. Dr. Guilherme, muito obrigada, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Agora 10 horas e 27 minutos aqui na capital baiana.